Bem, então vamos discutir agora como estender o método que nós vimos anteriormente, que é os métodos de Runge-Kutta para a solução de equações de ordem superior. Até agora, a gente tem trabalhado com equações de ordem 1, certo? Então, para a ordem 1 foi muito fácil resolver as equações de primeira ordem, e agora a gente vai estender este método para qualquer ordem, para a segunda ordem, terceira, quarta, etc. Então aí a gente tem essa equação na forma geral, que é uma equação de ordem n, f de x, y, y' até yn igual a zero. Então nós vamos criar um sistema de n equações de primeira ordem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é começar com a derivada y', sempre batizando as derivadas por variáveis simples, ou seja, y' é igual a z. Então, y duas linhas seria igual a z', que eu vou chamar de w. Então, a derivada de w', que seria y 3 linhas, vou chamar de s, e assim sucessivamente, de tal forma que o meu vetor y, agora y não será mais uma variável, será um vetor de variáveis, certo? Ele é composto apenas por variáveis y, z, w, etc. E a derivada de y, pelas derivadas desse vetor, obviamente, derivada de y é z, derivada de z é w, e assim sucessivamente este segundo vetor. Então, dessa forma, eu posso generalizar os métodos de Runge-Kutta, que podem ser adaptados dessa forma como eu mostro aí no slide. Então, eu tomo como exemplo o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, o vetor solução, o vetor y, por exemplo, y de 1 será igual a y de 0 mais K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4 dividido por 6, onde cada um desses Ks será um vetor, tá certo? Então, observe que, lembrando sempre que y' é f de xy, portanto, quando eu avalio f de xy, eu obtenho este vetor aqui, certo? Então, K1 é igual a H vezes f de xn, yn. Lembrando que f de xn, yn é este vetor aqui, certo? Então, yn é este vetor de K. E assim a gente vai ver no exemplo, no slide seguinte, como é que eu utilizo isso na prática, através de uma equação de segunda ordem, tá? Então vamos lá. Eu tenho esta equação aqui, y duas linhas, menos 2y' mais 3y igual a e elevado a menos x cosseno de x, submetida à condição inicial, y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 1. Então, repare, o meu vetor y terá tantas posições quanto seja a ordem da minha equação diferencial. Esta equação diferencial é de segunda ordem. Então, o meu vetor y ele tem duas posições. Então, meu yn é a minha condição inicial, que neste caso é y e y', ou seja, y de 0 e z de 0. Então, é 1, 1, certo? Então, esta é a minha condição inicial e através de cada um dos métodos eu vou objetivar chegar no meu yn mais 1, ou seja, aqui eu quero... Aqui saiu errado, tá, pessoal? Aqui é y de 0. Ah, não, tá certo. Determine um valor para y de 1 e y' de 1 no PVI a seguir. Eu pensava que eram as condições iniciais que saíram aqui. Mas, enfim,
Então, com o método de Euler, então, meu y de 1, que é yn mais 1, é yn mais h vezes f de xn yn. Então, meu yn é o vetor 1 mais h vezes f de xn 0, yn 1. Então, observe que o meu vetor y ele é composto de y e z. Então, aqui eu tenho x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1. Então, daqui eu já posso explicitar a minha função w, que é a derivada segunda, eu retiro o valor, isso é válido para qualquer método, que seja Euler, Oem, Ruge-Kutta de terceira ou de quarta ordem, eu explicito y duas linhas igual a e elevado a menos x cosseno x menos 3y mais 2z, lembrando que z é y', certo? Então eu crio f de xyz, que é o meu y duas linhas, certo? Então é como se fosse y mais hy', só que agora é um y' maiúsculo, f de xn e yn. Então, este vetor aqui, f de xy, tem na primeira posição z, que eu vejo aqui que é igual a 1, certo? E na segunda, o w, que é o meu y duas linhas, que é f de xyz, portanto, se x é 0, y é 1 e z é 1, então é f de 0, 1, 1. Portanto, eu vou somar este vetor, que é yn, mais 1, que é o meu h, vezes 1, 0, porque o meu z eu já sabia que era 1, porque essa segunda posição aqui é a posição de z no y, certo? Mas este número de baixo eu tenho que avaliar f de 0, 1, 1. Vamos ver. E elevado a 0, 1, cosseno de 0, 1. Então, este primeiro termo é 1, menos 3 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Portanto, esta segunda posição, no y' n, que é o f de xy, é 0. E eu tirei de onde? De f de 0, 1, 1. Portanto, meu y de 1 no método de Euler é igual a 2, e o meu y' de 1, que é um número menos importante, é igual a 1. É mais importante se eu prosseguir para o segundo passo, certo? Então, ele vai ser essencial para eu continuar, ok? Mas, de onde veio esse 2, 1? Da soma de yn mais h vezes f de xn yn. Então, aqui tem esse lembrete, ó, que yn representa a minha condição inicial, que é 1 e 1, que veio daqui, ó, do enunciado do problema. Tá certo? Então, muito bem. Letra B, Ruge-Kutta de segunda ordem. É a mesma formulação da primeira ordem, só que agora os meus K's, como eu disse, são vetores. Então, yn mais 1 é igual a yn mais k1 mais k2 sobre 2. Ok? Então, meu yn, lembrando, novamente, não custa nada falar, mesmo que seja várias vezes, é a minha condição inicial, é 1, 1. Eu poderia ter posto y0 e no lugar de yn mais 1, y1. Só que essa notação é consagrada e é universal, vale? Yn é a condição inicial atual, e yn mais 1 para onde eu quero ir, certo? Então vamos ver quem é o meu K1, vai ser o mesmo K1 do método de Euler, é h vezes f de xn yn, lembrando que xn é 0 e yn é 1 e 1, certo? Já calculamos isso, deu
1, 0. E o K2 é H vezes F de xn mais H, yn mais K1. Bom, xn mais H, H é 1, xn é 0, portanto, isso é 1. Yn mais K1. Meu yn é 1, 1. Eu vou somar com o meu K1, que é... O meu K1 é 1, 0. Portanto, isso aqui vai dar 2, 1, certo? Então, o meu yn mais K1 é 2, 1. Portanto, eu tenho aqui nesta função de baixo f de 1, 2, 1. X, y e z. Tá certo? E em cima o valor de z, que é o último cara que aparece aqui, ó. Então eu repito ele lá em cima. Certo? Vai ficar K2, 1, f de 1, 2, 1. Quando eu calculo f de 1, 2, 1, obtenho menos 3,8012. Calculo K1 mais K2 sobre 2. Ora, K1 é 1, 0. K2 é 1 e menos 3,8012. Portanto, 1 em 1, 2 sobre 2, 1. 0 menos 3,8012 dividido por 2, menos 1,9006. E agora, o meu y de 1 será yn, 1, mais K1 mais K2 sobre 2 é 1 e menos 1,9006. Então, isso me dá 2 e menos 0,9006. Daqui eu entendo que o meu y de 1 é 2 e o meu y' de 1 é menos 9006, certo? Aqui aparece pequeno, mas é o valor exato. Ó. Então eu vejo que eu ainda estou longe de y de 1, certo? E ainda estou longe de y' de 1. Então vejamos como funciona o Runge-Kutta de terceira ordem, tudo semelhante, certo? Então vamos lá. Yn mais 1 é yn mais 2k1 mais 3k2 mais 4k3, aqui saiu errado, é sobre 9, certo? Então, K1 é H vezes f de xn e yn, já foi calculado várias vezes, é 1, 0. K2 é H vezes f de xn mais H sobre 2, yn mais K1 sobre 2. Então, observe que meu vetor yn é 1, 1, e meu vetor K1 sobre 2 é meio, 0. Portanto, yn mais K1 sobre 2 é 1,5 e 1, certo? Portanto, o meu vetor f, aliás, a minha função f vai ser avaliada em meio, 1,5 e 1, certo? Então, esse aqui é o meu z, ó, que ele vem aqui para a primeira posição do meu K2, certo? E na posição 2 eu vou avaliar f de x, y, z. X, meio, y, 1,5, z, 1. E vou obter menos 1,968. No meu K3 eu vou fazer a mesma coisa. Xn mais 3h sobre 4, yn mais 3k2 sobre 4. Então, 0,75, 1,75, menos 0,476. Então, meu K3 é esse que aqui se encontra. Calculo 2k1 mais 3k2 mais 4k3 dividido por 9. Obtenho este vetor. Somo com o vetor 1, 1. E obtenho aqui o meu
vetor y de 1. Portanto, eu entendo que o meu y de 1, meu y pequeno, certo? É igual a 1,344 e o y' de 1, se eu quisesse prosseguir para um passo seguinte, ele seria muito importante, é menos 2,2587. Tá bom? No Ruji-Kutta de quarta ordem é semelhante. O K1 já foi calculado várias vezes, o K2 foi calculado no Ruji-Kutta de terceira ordem, o K3 também é semelhante, xn mais h sobre 2 meio, yn mais k2 sobre 2, é este vetor aqui. Determino o K3, determino o K4 e obtenho os valores de y de 1 e de y' de 1. Observe que agora eu estou bem mais próximo, certo? Y de 1, 1,016, y' de 1, menos 2,4215, certo? Então, observe aqui os valores exatos. Então, é desta forma que eu faço a minha extensão. Eu estendo os métodos de Ruji-Kutta, que inicialmente eu aprendi para os métodos de primeira ordem, e eu estendo para qualquer ordem. E neste caso nós aplicamos a segunda, ok?